A Polícia Civil de Alagoas prendeu ontem. Vocês lembram que nós falamos com o delegado que já tinha sido identificado, enfim, e tal, e a qualquer momento ele poderia ser preso, e isso acabou acontecendo. O homem suspeito de sequestrar e estuprar uma criança, uma menina de 7 anos, na cidade de Rio Largo. A vítima, como para vocês lembrarem, ela foi raptada após sair de casa com a prima de 9 anos para comprar um refrigerante. Isso aconteceu no último dia 21, agora de janeiro. Hoje, a polícia deu uma coletiva de imprensa para falar sobre a prisão do acusado. Nós mostramos esse caso ontem aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. E eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria nos passe detalhes, do que foi falado durante essa coletiva e qual foi a narrativa desse monstro em relação a essa atitude com essa garota de apenas 7 anos. Maria, é você. Wilson, o autor desse estupro, dessa menina de 7 anos de idade, ele foi preso em Arapiraca, próximo à rodoviária. O intuito dele era fugir para outro estado. A polícia conseguiu, por meio de várias denúncias do 181, chegar até a identidade e também a localização deste homem. O delegado Lucimério Campos disse ainda que no depoimento dele, ele confessou o crime e mais, deu detalhes desse abuso, desde o momento do sequestro até o abuso. É claro que a gente não vai trazer aqui esses detalhes, porque é muita monstruosidade, mas ele contou com a maior frieza do mundo, o que tinha feito, como tudo tinha acontecido. Esse homem de 43 anos aí, livre de qualquer suspeita, nem a vizinhança, nem mesmo familiares, ninguém desconfiava de nada. Inclusive ficaram todos abismados ao saber do que tinha acontecido, que esse homem, esse pedreiro, era o responsável por esse estupro, sequestro e estupro dessa menina de 7 anos. Vamos acompanhar então o que disse o delegado Lucimério Campos sobre esse depoimento. Após a captura dele na cidade de Arapiraca, ele foi conduzido à delegacia de homicídios, onde a delegacia dos crimes de combate à criança e adolescente estava de plantão. A delegada Teila Rocha, que é titulada da unidade, ela tomou o depoimento dele, o interrogatório, e ele de fato confessou. Ele disse que realmente cometeu o crime, contou lá a versão que ele tem para os fatos, disse que está arrependido, mas que de fato encontrou a criança na rua com uma outra criança, que a gente sabe que é a prima dela, que tinha ido comprar o refrigerante lá no estabelecimento, e depois de colocá-la sobre a moto, levou-a para um local de canavial onde praticou o ato abusivo, onde consumou o estupro. Após ele falar sobre isso, ele disse que aí ele fala que tem algumas memórias que ele não lembra e que nunca cometeu outro crime dessa natureza, que está arrependido, mas de fato é que ele confessa o crime. Segundo a versão dele, ele saiu a esmo pela cidade na moto, e que nunca tinha ido a Rio Largo, e que quando estava transitando na cidade de Rio Largo, percebeu essas duas crianças e passou a dialogar com elas. Foi quando ele resolveu fazer isso. E são coisas que, na verdade, é um ato abjeto, inclusive, até que acho que para ele mesmo, porque quando ele começa a falar, ele começa a entrar numa negação, ao ponto de querer justificar um ato tão insano como esse, tão brutal. Mas ele disse que nesse momento começou a conversar, que não tinha essa intenção, mas depois resolveu fazer isso. São falas um pouco desconexas, que na verdade a ideia dele era assim, raptar aquela criança para cometer o estupro, porque tudo foi uma sequência, E é bom que se diga que a investigação foi muito bem sucedida nesse sentido. Depois da abordagem, ela conseguiu alcançar outras câmeras que mostravam ele já no intento de levar a criança para um canavial. Então, não é algo que ele resolveu dar um passeio de moto com a criança para distraí-la só para fins de agradar a criança. Ele já foi logo tomando o destino de um canavial, porque desde o início ele tinha a intenção de estuprá-la. A moto e o capacete estão em poder da polícia, e o capacete foi encaminhado para o Instituto de Criminalística da Polícia Científica para que seja submetida a exames. Quando a criança foi vitimada, ela foi conduzida ao Hospital da Mulher, que é onde funciona ali a nossa coleta de material genético em pessoas vítimas de violência sexual. Então, esse material vai ser confrontado
Tudo acreditamos que, inclusive com a confissão dele, que vai dar um match, né, como se chama na linguagem técnica, e que vai confirmar que aquele material genético encontrado na criança pertence a ele. Ele é uma pessoa, como a doutora Teila bem falou ontem, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele é um trabalhador, ele não tem passagem pela polícia, ele é pedreiro, então ele vem sendo contratado em serviços sem vínculos empregatícios, mas assim, com serviços em cidades diferentes. Ele vai lá, executa o trabalho dele, até onde a gente sabe, não há queixa nenhuma em relação ao trabalho. Ele tem 2 filhos adultos, de 22 anos e 21 anos, e tem uma filha de 12 e um filho de 10. Então ele tem crianças, inclusive, quase na idade próxima da idade da vítima. É uma pessoa que pessoas da vizinhança foram ouvidas e não levantaram qualquer suspeita sobre ele. Ficaram, inclusive, abismadas quando perceberam que estavam, inclusive a dona da residência que locou para ele, já pediu a residência de volta porque ficou assustada em saber que estava alugando aquela propriedade dela para um estuprador. Então, infelizmente, é o que a gente chama de predador, né? Aquela figura que a gente convive no dia a dia, mas que pode estar praticando essas espécies de crime e quando a polícia descobre, tem que tirar rápido ela de circulação, colocando ela atrás das grades para que não vitime mais pessoas. Como a gente ouviu aí a fala, né, do delegado, e ele contou detalhadamente, né, para você ver isso, o tamanho da frieza, né, e vem dizer depois aí que se arrependeu. Mas uma pessoa que faz isso, né, como a gente viu que na cena do crime, inclusive, foram encontrados, tinha uma lona, tinha garrafa de água, então não adianta vir com essa desculpa de que, estava passando, resolveu, não. Ele tinha realmente essa intenção, infelizmente essa criança, essa menina de 7 anos, estava ali no meio e foi uma das vítimas, né? Não se sabe se existem outras. Inclusive, o delegado disse que o outro caso de estupro, também registrado em Rio Lago, ainda não dá para saber se dá para colocar sobre a responsabilidade também dele, né? Tudo isso ainda vai depender das investigações que também estão em andamento. O delegado Thales Araújo, né, que é do diretor do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, também falou com a gente sobre isso, né? Desse trabalho conjunto, desde o momento aí das imagens das câmeras, nas tentativas de identificar e localizar esse suspeito. E ele falou também como é que foi realizada essa prisão lá em Arapiraca. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, desde do conhecimento do crime, foi determinado pelo delegado Xavier, pelo delegado geral, que a diretoria de inteligência prestasse total apoio, né, às equipes que trabalharam incessantemente, né, nessa investigação. E depois o primeiro trabalho foi identificar, foi buscar as imagens que o Cimério, né, mencionou, buscar a dinâmica do crime e identificar o indivíduo. E após a identificação veio o trabalho de localização e contando, né, fazendo cruzamento de informações que as equipes policiais obtiveram com denúncias, né, depois da divulgação da imagem do indivíduo, né, foi feito um estudo e passou-se a buscá-lo nas localidades que ele poderia estar. E houve uma informação de que ele poderia buscar a cidade de Arapiraca para se evadir para outro estado. Então foi pensado, foi montado uma estratégia para cobrir os principais pontos, né, e passar a tentar localizá-lo. E felizmente, né, houve êxito em localizá-lo, né, num bar nas imediações da rodoviária de Arapiraca, e onde ele esperava, aguardava pela sua condução para que tomasse um destino. Segundo, né, ele informou, ele ia tomar uma condução, né, inicialmente ele disse que iria fugir, mas posteriormente disse que não buscava fugir, que ia residir na cidade de Arapiraca, né. Mas todos os fatos levam, pela lógica, a crer que sim, ele buscava se evadir. Bom, então, com essa prisão, né, esse inquérito agora vai ser concluído, né? Um crime terrível, né? Esse estupro, sequestro e estupro dessa criança de apenas 7 anos de idade, mas que a polícia conseguiu
né, chegar até a identificação, localização e, o mais importante, a prisão, para que esse crime não fique impune. E na delegacia, o delegado disse ainda, né, que outras vítimas, né, possíveis vítimas desse homem, né, que possam procurar a delegacia, né, foi coletado aí material genético e isso vai ficar ali arquivado na perícia para mais para frente, né, no futuro, poder confrontar caso surjam novas vítimas deste homem, que pode acontecer. É com você, Wilson.